Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou na quinta rodada da Premier League. Vambora! Começando com Liverpool 2, Everton 1. E galera, que jogo bom de assistir. Pra quem é neutro, tudo bem, eu confesso, como torcedor do Arsenal, é claro que a gente dá aquela secadinha, né? Mas como o Liverpool tá melhorando, né, gente? E, pra ser justo, eu acertei o vencedor. Eu disse que o Liverpool ganharia esse jogo, tá? Mas eu achei que ia ser 3-1. E vendo o jogo, no primeiro tempo, eu achei que seria até mais, tá? Achei que seria mais. O Liverpool começou com aquela intensidade que a gente já tá acostumado a ver, né? Do Liverpool. E os caras estão clicando, né? O entrosamento tá chegando e tá ficando cada vez mais claro que esse time é complicado, cara. Esse time é embaçado. Logo aos 10 minutos, uma jogadaça do Salah. Assistência maravilhosa por cima da defesa, assim. E um golaço do Gravenberch, tá? Por enquanto, é o melhor jogador da PL, tá? Gravenberch jogando demais. E que tapa que ele deu. Que golaço. E o Salah acordou de vez, hein? O Salah acordou de vez, jogou muito também nessa partida. E pra gente isso é horrível, né? Pra nós Gunners. A gente não quer ver um Salah muito bem. Mas vamos lá. Aí, aos 30 minutos já tava 2-0. Numa outra boa jogada do Gravenberch, que encontrou o Ekitike infiltrando na zaga. Deu aquele passe milimétrico e o Ekitike fez o gol. Jogou bem nesse jogo, voltou a jogar bem o Ekitike. E eu já disse, né? Foi uma excelente contratação. O moleque tá bem. Eu achei que ia entrar o Isaac, né? Mas parece que o Isaac não tava tão bem como eu tinha falado, né? Que o Isaac estaria melhor fisicamente, mas parece que ele sentiu muito o último jogo. Ele não teve pré-temporada, né? Mas ele até entrou depois. Quase deu uma assistência pro Salah, mas o Ekitike mostrando que já é uma realidade, né? Não é mais uma aposta. Jogou muito. E olha que o Everton jogou bem, tá? Jogou muito bem. Claro, dentro das suas limitações. Lembrando que é um clássico contra o Liverpool em Anfield. Nunca vai ser um jogo de boa, ainda mais pro Everton, né? Que não tem lá um time tão bom. Mas não é um time tão ruim. E o Grealish jogou muito de novo. Aliás, foi ele que iniciou a jogada do gol e foi um golaço também, tá? Aliás, esse jogo só teve golaço. Porque a jogada foi muito boa, né? Jogada pela esquerda, né? Do Grealish. Ele cruzou. O Ndiaye ajeitou bem ali de cabeça e um chutaço do Gueye. Cara, que golaço. Eles tentaram essa jogada no primeiro tempo, mas não deu certo. E como eu disse, dentro das suas possibilidades, o Everton se defendeu bem. Teve umas chances, atacou bem. Mas não dá, né, cara? A diferença de qualidade é enorme. É enorme. Eu acho que só teve essas chances e essa quase tentativa de equilibrar o jogo porque é um derby. Mas, cara, sem chance. Eu acho que o Liverpool tem dois pequenos defeitos ainda, tá? O primeiro, não mata os jogos logo. Parece que faz o 2-0 e não consegue o terceiro logo, sabe? Aí dá chance pro adversário, que foi o que aconteceu, né? O segundo tempo, o Everton melhorou muito. A gente tem que dar os méritos ao Everton também, né? Por ter melhorado. Mas o Liverpool deu aquela cansada, né? Que é o que eu digo, é difícil manter esse estilo de jogo do Liverpool durante 90 minutos. É muita correria, né? É muito sufoco que ele impõe ao adversário. E olha só, não precisaram do slot time, então é um ponto positivo. E o segundo ponto que tem relação direta com o primeiro, que é o segundo tempo é muito diferente do primeiro tempo, né? Então precisa dar uma ajeitada nisso. Talvez espalhar essa pressão melhor durante o jogo todo. Talvez eles tenham entrado com muita intensidade no começo e aí perdem o gás no segundo tempo. Bom, tem funcionado. Então os torcedores do Liverpool não têm do que reclamar, né? Mas, como eu disse, eu não sei se isso é sustentável durante uma campanha de Premier League. E aí já vai começar as Copas, né? Copa da Inglaterra, Copa da Liga. Já começamos na Champions. Não sei. Mas, que tá dando muito certo, tá? Que o entrosamento tá chegando, tá? Esperava mais do Wirtz nesse jogo, porque o Wirtz jogou bem na Champions. Aí achei que nesse jogo ele deu uma... Apesar que teve uma chance, né, no final do jogo, muito boa. Teve um corte excelente da zaga, não conseguiu fazer o gol, mas esperava mais. Mas assim, esses problemas que eu citei, cara, se de alguma forma eles ajeitarem isso, o time vai ficar imbatível e aí é um abraço. Eu não acredito que nenhum time seja imbatível, mas esse Liverpool tá com essa pinta, né? Eles estão com essa aura. Tá embaçado. Que time chato, cara. Que time chato. Vamos ver como eles vão evoluir aí nesse campeonato. Aí vamos pra Burnley e Forest. Errei o resultado, né? Falei que ia ser 1-0 pro Burnley. Acertei no gol do Burnley. Foi 1-1.
Mas pelo jogo quase perfeito defensivamente que o Burnley fez contra o Liverpool, eu achei que eles conseguiriam segurar o Forest. Só que o Forest jogou muito bem, tá? Jogou muito bem, exigiu muito do goleiro do Burnley, o Dubravka, que aliás fez defesas excelentes no jogo. Se não fosse ele, o Forest teria ganhado, tá? E aí o Forest já com mais cara de um time de Postecoglou, né? Atacando mais, sendo mais fluido no ataque, só que ainda com um pouco de resquício do time do Nuno, né? Que mandaram bem na defesa ainda. Acho até que pode brigar por competição europeia, tá? E se encaixar de novo o jogo do Forest, tem um time bom, né? Tem um time muito bom. E competição europeia, claro, no máximo uma Europa League. Não acredito que eles vão conseguir Champions, né? Então, pô, eu arriscaria ali tentar uma vaguinha ali pra Conference ou pra Europa League. E o Brighton, pô, se mantém como um grande candidato a ficar na Premier League, tá? O time é cascudo, o time não desiste, time chato, é chato de fazer gol neles e o time não desiste. Vai pra cima, principalmente dentro de casa, né? Tenta jogar de igual pra igual. Cara, possibilidades reais do Burnley ficar na Premier League. Aí vamos pra Brighton e Spurs. Aqui eu acertei que seria empate, mas eu tinha apostado no 1-1, né? Foi 2-2. Foi jogão, tá? Brighton fez um gol cedo, né? Aos 7 minutos, num contra-ataque de manual ali. O Minter fez o primeiro gol. Só que o Spurs entrou bem no jogo. Tava jogando bem. O Richarlison jogando muito bem. Só que aí tomaram 2-0, cara. Um chutaço do Ayari, assim, quase na ponta da grande área. Só que eu achei falha do Vicário, tá? Achei falha. Ele foi enganado ali pela curva da bola. Tanto que foi quase em cima dele. Ele que deu um passe errado pro lado, né? Por causa da curva da bola. Achei falha, mas foi um chutaço. E 2-0. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Richarlison, que de novo jogou bem, novamente. Quem jogou bem também dos Spurs foi o Xavi Simons, que perdeu um gol. Cara, não se perde esse gol, tá? Na cara do gol, assim, dentro da área. Mas mesmo assim, jogou muito. Teve uma jogada dele que ele veio correndo, assim, da esquerda em direção à área, assim, infiltrando. E deu um chutaço, assim, uma defesaça do goleiro do Brighton. Jogou bem. Aos 81, o Kudus cruzou a bola e, infelicidade pura do Van Heck, o zagueiro do Brighton, botou pra dentro do próprio gol contra, e aí 2-2. E assim, Spurs jogou bem, cara. Jogou bem. Eu acho que tá faltando acertar a pontaria. A mesma crítica que eu tava fazendo nas últimas rodadas ao United, eu aplico aqui pro Spurs, tá? Eles estão errando gol, mas estão criando oportunidades e tal. Eu acho que dá até pra sonhar num top 4 ali, em vaga na Champions pela Premier League. E o Brighton segue jogando bem, né? Como eu disse, eles jogam muito bem contra o Big Six. E tiraram aí mais 2 pontos de um Big Six, né? Mas segue um time encaixadinho, né? Um time organizado e tal. Eu gosto do Brighton. Eu acho que vai dar trabalho. E talvez briga ali com o Forest, com o Bournemouth, com esses times medianos, assim. Eu não acho que, por exemplo, o Newcastle vai brigar por Champions nessa temporada. Eu acho que briga ali mais pra uma vaga de Europa League, pra uma vaga de Conference contra esses times medianos. E aí eu acho que o Brighton vai estar ali nesse bolo. Mas é um time bem treinado, né? Um time sólido. Foi um jogo legal de ver. West Ham 1, Palace 2. Eu falei que ia ser 3-2 pro Palace, então acertei o vencedor. E, cara, como o Palace é um time arrumado, né? Time bem treinado. Mesmo depois da saída do Eze, os caras continuam jogando bem. E nesse jogo não foi diferente. E olha o meu atacante, Mateta, guardando mais um. Cara, esse Mateta, ele pode não ser o cara mais habilidoso que você vai ver. Mas o cara guarda os golzinhos dele, pô. Bom jogador esse Mateta. Ele fez um gol aos 37. Aí no comecinho do primeiro tempo, o Bowens fez de cabeça. Olha aí, nem é tão alto. Fez de cabeça uma jogada de escanteio. Mas aos 68, o Mitchell fez um golaço. A bola sobrou assim na área. Ele pegou de voleio, assim, de primeira. Golaço. E era pra ter sido mais, tá? O Palace perdeu uns gols. E olha, tá ficando complicado pra esse West Ham, tá? Parece que esse buraco que eles estão não tem fundo, tá? Se não melhorar logo, vai brigar pra não cair. Wolves Leeds, esse eu acertei o vencedor. Eu falei que ia ser 2-0 pro Leeds, foi 3-1. O ataque foi melhor do que eu esperava. E olha, o Leeds é um time muito bem encaixado. É o que eu falei, é um time bem treinado, time chato, e tá representando, né? Porque, como eu falei no preview, se o Leeds quiser ficar na Premier League, é o tipo de jogo que eles precisam vencer, porque é um concorrente direto, né? A fuga de rebaixamento, eu diria. E, cara, os 3 promovidos mandando muito bem na Premier League, o que é muito legal, né? Porque na temporada passada não deu nem pra brincar. Os 3 subiram e caíram
incontestavelmente, assim. E olha que o Wolves começou bem, tá? Fez um gol logo aos 7 minutos, mas o Leeds resolveu o jogo no primeiro tempo ainda, tá? Em 15 minutos. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Wolves fez os 3 gols. Um golaço de falta, aliás, tá? Do Stat. Eu tô com dó do Wolves. O Wolves sempre foi um time simpático pra mim, mas eu não sei não, hein? Eu acho que é o maior candidato a rebaixamento da temporada por enquanto, hein? O Wolves tá tenso, ainda não venceram no campeonato. Manchester United 2, Chelsea 1. Esse eu apostei no placar contrário. Eu apostei 2-1 pro Chelsea, né? Porque, gente, querendo ou não, no papel o Chelsea é um time muito melhor e tava muito mais organizado também, né, do que o United. Mas, futebol, né? Futebol é isso. E eu tô dizendo isso desde o começo da Premier League. O Chelsea vacilou em não ter contratado um goleiro melhor, tá? Esse Sanches, ele tem alguns bons jogos, ele não é um bom goleiro, tá? Eu não acho ele um bom goleiro. Que cagada que ele fez ali, logo aos 4 minutos, cara. De todas as decisões que ele poderia tomar, a que ele tomou foi a pior. Foi a pior possível. Ele poderia ter deixado até o Mbeumo fazer o gol, depois o Chelsea poderia buscar. Agora, ele fazendo a falta que ele fez no Mbeumo, ele estragou o jogo do Chelsea. Estragou. Tanto que quem foi sacrificado ali foi o Estevão, que nem jogou, né? Por 4 minutos. Teve que ser sacado pra entrar um zagueiro. E é isso. Estragou o jogo. Simples assim. Tanto que aos 14 minutos o Bruno Fernandes fez o gol. Só que assim, o United não jogou lá essas coisas, não. Eu entendo. Você jogar contra um time com 1 a menos é diferente, né? O Chelsea até que se segurou bem ali, com 1 a menos. Só que aos 36, gol do Casemiro. E aí eu achei que tava resolvida a parada. Só que aos 49 do primeiro tempo ainda, porque teve acréscimos gigantescos, o Casemiro, num vacilo brutal, ele já tinha amarelo, se pendurou no Andrei Santos, eu acho, e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Aí o segundo tempo inteiro, com 10 de cada lado, o Chelsea eu achei que jogou melhor do que o United. Teve até um gol anulado por impedimento do Fofana, mas aos 79, o Chalobah conseguiu o gol do Chelsea, né, de cabeça, bela cabeçada no canto. Só que eu esqueci de considerar retrospecto, né, que é importante para esse tipo de partida. E olha aí, não é só a gente que sofre no Old Trafford. O Chelsea não vence o United no Old Trafford pela Premier League desde 2013. Cara, que bizarro. O Chelsea não consegue ganhar do United lá, incrível. Mas é isso, Amorim respira. Aí vamos para Fulham 3, Brentford 1. Esse eu apostei que seria 2-1 pro Fulham. Então acertei mais um vencedor. E olha que o Brentford começou bem o jogo, tá? Fez o primeiro gol. Logo aos 20 minutos, num vacilo absurdo da defesa do Fulham. Mas aos 38, o Yob empatou. E logo aos 39, gol do Wilson. O Fulham já virou o jogo. E aí aos 50, um gol contra do Pinnock. Fechou a conta. E galera, esse Brentford não me enganou. Jogaram bem contra o Chelsea? Jogaram. Mas tudo que eu tinha visto do Brentford até então, cara, era um dos piores times que eu tinha visto jogar. Mesmo com a vitória sobre o Villa, que também é um dos piores que eu vi jogar, apostei certo no vencedor dessa partida, né? O Fulham é um time muito mais organizado, tem jogadores melhores. E o Brentford precisa melhorar muito se quiser ficar na Premier League, tá? É mais um dos candidatos a rebaixamento. E era um dos jogos que eles poderiam se aproveitar, né? Jogando contra um time mediano, né? De meio de tabela, mas não rolou. Agora o Fulham segue jogando bem, mesmo, como eu disse, mesmo quando não conseguiu vencer, né? Contra o United e Chelsea. Jogou bem. E quem sabe não entra também nessa briga por uma Conference ou por uma Europa League, já pensou? Vamos ver. Bournemouth 0, Newcastle 0. Bom, pelo menos eu apostei que seria empate. Mas apostei acho que 2-2. E mesmo para um 0-0, foi um jogo movimentado, viu? Esse Voltemade parece ser um bom jogador, cara. Ele conseguiu boas triangulações ali no ataque do Newcastle. Parece que quando encaixar o time, quando entrosar, esse time vai dar trabalho. Então não se enganem com esse começo ruim do Newcastle, tá? Mas os Cherries jogaram bem também, tá? Continuam jogando bem, time encaixadinho, né? Como eu venho dizendo. Não teve gol de Semenyo nessa rodada, não teve um jogo de tanto destaque quanto nas outras rodadas, mas conseguiram um bom resultado contra um adversário difícil. Sempre difícil, né, jogar contra o Newcastle. É raro ter um jogo fácil contra o Newcastle. Então, um bom ponto ganho, eu diria, pro Bournemouth. Aí vamos para Sunderland 1, Aston Villa 1. Esse eu tinha apostado na vitória dos Black Cats. Eu não sei por que tá uma correção aí para o vídeo de prévia. Eu falei Saints. Saints é o apelido do Southampton. Eu não sei por que eu confundo os dois. Acho que é Sunderland Saints, Sun Saints, não sei. Mas o Sunderland é conhecido como os Black Cats, tá? Mas eu apostei na vitória dos Black Cats e não veio, infelizmente.
O Villa jogou um pouco melhor nessa partida. Não diria que jogou melhor do que o Sunderland, tá? Porque aos 33 minutos, o Sunderland teve um jogador expulso de uma forma muito estúpida. Muito estúpida. O cara foi derrubado e aí ele deixou o pé na coxa do Cash. Cara, tem VAR. Como que você faz uma idiotice dessa? Quase deu ruim pros Black Cats, mas, mesmo com 10 jogadores, levou muito perigo ao Villa. Pra você ver a situação bizarra que esse Villa se encontra. Mas mesmo assim, né, estavam jogando contra um time com a menos. E aí eles abriram o placar aos 67 com um chutaço absurdamente forte de fora da área do Cash. Mas achei que o goleirão falhou. E olha que o goleiro tava fazendo uma boa partida, tá? Tinha feito defesas importantes e tal. E aí também foi enganado pela curva da bola. Mas aí aos 75, o Isidore fez um bonito gol, inclusive, tá? Com assistência do Xhaka, excelente assistência, aliás, de cabeça, assim, por cima da zaga. E aí o Isidore pegou de primeira, assim, no cantinho. Golaço. E ótimo resultado pro Sunderland, né? Porque, pô, com um a menos desde os 33 e ainda conseguiu o empate. E o Villa segue também na lama, né? E esse Villa, eu ainda não diria que eles vão brigar pra fugir de rebaixamento. Mas, cara, como eu disse há pouco, é um dos piores times dessa Premier League por enquanto. E aí o último jogo, né? O jogo dos Gunners, Arsenal 1, City 1. Falei que seria 2-0 pros Gunners. E olha só, agora que eu tô um pouco mais calmo, vamos começar pelos pontos positivos, tá? Primeiro sobre os nossos retornos de lesão. Saka voltou, jogou o segundo tempo, Saliba jogou o jogo todo, e o Ben White estava no banco. E isso é muito bom. E vamos ser justos, tá? No jogo, a gente forçou o City a virar um low block durante a partida, e isso é muito mérito do nosso time, tá? Parece que foi o recorde negativo de posse de bola para esse time do Guardiola. Pois é, nunca tinha acontecido dessa forma. A gente chutou sim pouco a gol, mas o time foi valente. A gente não desistiu. Mesmo lento, mesmo com falta de criatividade, a gente não desistiu até encontrar o gol, né? Então, pô, é mais um mérito do time. Querendo ou não, o empate é melhor que a derrota. Mas ainda acho que erramos na escalação. Ainda acho que não era pra ter entrado com 3 volantes. Aliás, você não entra com 3 volantes dentro de casa. Não importa o adversário, tá? Se você quer ser candidato real ao título, você não entra com 3 volantes dentro de casa. Parece que o Arteta esqueceu que a gente já passou dessa fase, né? A gente pode ir pra cima, ainda mais quando a gente tá em casa. E claro, eu entendi o que ele quis fazer. Entendi. Ele quis o domínio do meio do campo, ele quis ganhar a batalha do meio campo. Tá, mas aí você ganha a batalha e faz o que com a bola? Nada, né? Porque não tinha criatividade no meio. Tanto que não criamos nada pelo meio. Todas as nossas jogadas criadas no primeiro tempo vieram das laterais. Inclusive, de novo, Madueke sendo o destaque do ataque no primeiro tempo. A gente conversou muito, né, nos comentários do vídeo de review. Aliás, valeu mesmo, viu, galera, pelos comentários e tal. Vamos lá, comenta aí também a sua opinião sobre os jogos, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Mas na maioria dos comentários, a gente concordou que não dá mais pra usar esse meio campo, né? Não dá mais. Talvez fora de casa em alguma Copa, né? Se for jogo de ida e volta, pra dar aquela travada no adversário e o jogo de volta for em casa, talvez funcione. Mas, cara, a gente pode mais do que isso. E assim, vamos dar mais uma colher de chá. Pelo menos o Arteta reconheceu isso e fez as alterações no intervalo, né? Que ele voltou com o Saka pela direita no lugar do Madueke e o Eze no lugar do Merino. E aí isso surtiu efeito logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Ah, e uma outra coisa, o gol que a gente tomou também, revendo o lance aqui, cara, que gol bizarro, né? A jogada começou parecia pinball, um chutando a bola no outro, assim, a bola rebatendo, até sobrar no pé do Haaland, que aí sim, né, ele tocou pro Reinders, que aí correu, o Haaland infiltrou, e aí gol, né, pra variar. Gol do Haaland, 6º gol dele no campeonato, segue artilheiro. E como eu disse, né, a gente melhorou muito no segundo tempo. E isso prova como a gente já entrou errado, né, para esse jogo. Com as entradas do Saka e do Eze e mais tarde Martinelli, que aliás salvou o dia mais uma vez. E que golaço, tá? Que golaço. Que leitura de jogo para botar a bola por cima do Donnarumma. E que passe do Eze. Uma das poucas jogadas criadas pelo meio. Coincidência? De novo, acho que não. Precisamos soltar o freio desse time, galera. Precisamos soltar. Mas
Tudo isso eu já disse no review. Se você não viu, veja lá. Uma coisa que eu esqueci de comentar lá no review foi até lembrada pelo nosso amigo 10E Faixa Foot, num comentário. Ele falou, pô, no primeiro tempo a gente cobrando latereio. Eu ri de nervoso, gente, porque, cara, isso é jogada de um time que se preze. No primeiro tempo ainda, cara. Com o Eze no banco, a gente precisando de criatividade. Isso é clara falta de criatividade do time, né? Tentando arrumar jogada em lateral, cara. Lateral monstro no primeiro tempo. Não, isso não pode acontecer, cara. Jogando em casa no primeiro tempo. Não dá. E o Madueke não saiu por opção como eu achei quando eu fiz o review, né? Parece que ele machucou. A galera comentou aí no vídeo do review e ajudou a corrigir essa informação aí. Aliás, valeu, galera, de novo. E foi mal não ter visto isso antes da gravação, foi ali no calor do momento, mas é isso. E seguimos, né, galera? Não tem o que fazer, o jogo já foi. E agora vamos ao St. James Park enfrentar o enjoado Newcastle, que tem sido uma pedra no nosso sapato, né? A gente não consegue ganhar 2 jogos deles, fazer o double, né, como dizem. O jogo de ida e de volta desde 2021. Ou seja, desde 2021 a gente perde pelo menos 2 pontos pro Newcastle. E isso é complicado. Isso é complicado demais, cara. Precisamos mudar isso nessa temporada. Então a gente tem que ir lá pra ganhar. Vamos, Arsenal. É isso, galera. Mais uma rodada movimentadíssima da Premier League. Alguns jogos malucos, outros nem tanto. O nosso jogo mesmo frustrante, mas, como eu disse, seguimos. Aqui vai a tabela da Premier pra gente ver como é que tá a situação. E se a gente quiser mesmo entrar na briga por esse título, a gente vai ter que ser perfeito agora, tá? O Liverpool parece cada vez mais um time imbatível. Como eu disse, precisamos ser perfeitos até a próxima partida contra eles, né? Que vai ser no Emirates. E esperamos ter sorte melhor no jogo. E quem sabe uns tropeçozinhos deles pelo caminho. Vamos ver. Mas a gente não pode tropeçar mais. E como eu disse nos comentários lá do review do jogo, né? Vamos ver como vai estar essa tabela em janeiro. Aí sim a gente começa a ter mais certezas do que pode acontecer no final da temporada. É só a 5ª rodada ainda, né? Vamos continuar torcendo pra esse time melhorar. Come on, Gunner. Mas diz aí, quantos palpites vocês acertaram? Comenta aí. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal e não esquece de compartilhar com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como sempre, come on, you Gunner!